Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje está no ar e vai falar um pouco sobre moda. Nós estamos aqui na Faculdade de Artes Visuais da UFG e entrevistamos a professora Rita de Andrade, que vai explicar um pouco do conceito sobre moda. Nós também fomos às ruas e entrevistamos pessoas que trabalham com slow fashion, fantasia e no Retrato Cultural de hoje nós vamos conhecer um alfaiate, uma profissão que está chegando à extinção. O Enredo Cultural está no ar. Vamos começar. O Enredo Cultural de hoje já está no ar e nós vamos falar sobre moda e para isso a gente veio aqui na Faculdade de Artes Visuais da UFG, na sala de costura e modelagem, é isso? Isso. Costura e modelagem, e vamos conversar com a professora Rita de Andrade, que é professora aqui da Federal. A gente combinou antes, mas tudo bem antes, professora? Tá tudo bem. A gente combinou antes, mas não tem como não perguntar, assim, de uma maneira geral, né? O que é moda, professora? A gente está com esse tema hoje, mas pra gente começar bem o programa, assim, vamos entender, moda, o que significa? Olha, moda tem muito a ver com o espírito dos tempos, né? Com aquilo que a gente vive, no momento em que a gente vive. Então, moda está ligado à roupa, a vestuário, né? Que eu acho que é uma das, talvez uma das características mais fortes da moda, tá no vestuário, mas também está na conduta, comportamento, naquilo que dá a face de uma época, né? Então, ir a um restaurante da moda, assistir um filme da moda, o aparelho, o equipamento da moda, né? Então, a moda é um fenômeno ou um conceito, né, às vezes intangível, e que se aplica a objetos que a gente pode produzir. Quando que esse conceito assim passou a ter um significado? Pela sua primeira resposta, é como se fosse a comunicação, né? Moda, então, é inerente ao ser humano, assim, acho que desde que existe, né? Mesmo que não existe esse nome moda, mas as pessoas já praticavam isso. Mas quando que esse conceito começa realmente a tomar uma forma, as pessoas começam a entender isso como até um aspecto cultural da vida mesmo? Olha, como é um conceito aplicado a um sistema de produção, moda aparece no século XIV, por volta do século XIV, né? Idade moderna. Então, aparecimento de cidades, um aumento na velocidade de produção de bens de consumo, né? Então, isso faz com que a moda seja uma característica importante de aceleração da venda dos produtos, né, das mercadorias. Mas no século XIX é que eu acho que ela ganha realmente uma expressão global, vamos dizer, né? Porque a gente tem a moda europeia, que é difundida praticamente para todo mundo, que já é um mundo colonizado, né, no século XIX, todo colonizado. E aí a moda começa a ter as suas características também, suas feições nacionais. E a gente começa a ver determinadas distinções entre os países, né? Mas o século XIX é, sem dúvida, assim, um século em que a gente tem um marco para a história da moda. Daniele Cris Charão Gomes, empresária. Eu comecei assim, eu e minha mãe fazia confecção, né, antigamente. E uma irmã minha, que mora lá em Umas, começou a fazer. E o pessoal aqui começou a procurar ela lá. E às vezes quando ela apertava, a gente ajudava ela, né? Aí ela pegou e falou se a gente começasse a fazer, quem de Goiânia procurasse ela mandava para nós. E assim começou. Pequenininho, nós nem tava aqui ainda, né? Era 2 cômodozinhos. Logo a gente passou pra cá e o povo começou a vir, sem a gente nem divulgar. E às vezes a pessoa vem já com a ideia. Ou quando não vem com a ideia, a gente pesquisa na internet. Ou quando não é uma coisa específica, a gente trabalha com o que tem o material, a gente inventa. A pessoa quando vem, por exemplo, procurar fantasias, vem alegre, feliz. A gente nunca pode trabalhar de mau humor, porque as pessoas chegam toda empolgada para ir para as festas, né? Então não tem como você trabalhar triste, por exemplo. Na verdade é um pouco de moda, porque, por exemplo, o Frozen, né? Que tá
infantil, princesa, só tá tendo ela. Eles esqueceram as outras fantasias, então é um pouco moda, né? Que é o que tá na moda infantil agora, é a Elsa. Joaquim Cordeiro de Lima, alfaiate. Rapaz, você não é de ver que esses dias eu conversando com uma moça, ela perguntou qual era a minha profissão e eu falei para ela que minha profissão era de alfaiate. O que é que faz o alfaiate? Ela me perguntou. Eu falei, você não sabe o que é que faz o alfaiate? O alfaiate é uma das profissões mais antigas do mundo, né? É uma profissão que, antes de Cristo, já tinha o alfaiate. Aí ela ficou... Eu deduzi o seguinte, que é uma profissão que está ficando esquecida, que os jovens já não sabem mais qual é a função, né, do alfaiate. Bom, a função do alfaiate é vestir as pessoas, fazer a roupa, né, para vestir o homem, principalmente. Eu estou na profissão já há 53 anos e eu aprendi até mesmo por influência do meu pai, por eu ser de pequena estatura, ele viu que eu não ia ficar muito grande, aí ele disse que o sonho dele era que eu fosse um alfaiate, né, que era uma das primeiras profissões que havia, né, naquela época. E assim eu cresci com aquilo na cabeça e fiquei andando para aqui e para lá, fui para fazenda, coisa e tal, trabalhei na fazenda. Aí juntei um dinheirinho lá e vim para a cidade aprender a profissão de alfaiate. O bom alfaiate ele tem que ter, em primeiro lugar, um bom gosto, né? E saber também trabalhar. Senão ele não tem cliente. Embora hoje os clientes estão mais para a roupa pronta, né? É a roupa que você chega lá, você veste, você já sai prontinho. Mas geralmente depende de um ajuste, de uma coisa que depende do alfaiate. Sem o alfaiate fica meio difícil o cara sair bonito. Talvez seja o dom, né, que a gente tem, já o dom para aquilo e me interte. A minha profissão me interte. Eu estando trabalhando, eu estou intestido, às vezes eu lembro das coisas, recordo, tudo. É um passatempo até mesmo. Às vezes eu estou trabalhando aqui aos domingos, as pessoas falam, poxa, mas você está trabalhando hoje, domingo? Falei, meu amigo, isso aqui para mim é a minha diversão. É porque eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou para clube? Não dá, né? Não dá mais. O Enredo Cultural vai para sua primeira parada. Na volta, tem mais moda aqui na TV UFG. Meu nome é Rafaela Guimarães, eu faço design de moda, estou aqui no 8º período do curso já. Então, eu faço parte da comissão organizadora do Fave Fashion. Esse ano a gente está realizando a 10ª edição, né, uma edição especial. Já fazem 10 anos que o curso organiza esse desfile, que iniciou como um desfile de formatura para as turmas que estão terminando o curso, né?
Esse ano a gente está trabalhando com o tema dos 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial, que comemorou esse ano, e todos os alunos que estão participando estão abordando assim de forma bastante cuidadosa também o tema geral, que é um tema bastante difícil, né? Mas tentando mostrar através dos trabalhos as questões de como os países, como as pessoas conseguiram superar todas as coisas da guerra e por aí vai. Cada um tem um tema dentro desse macro tema que é registrado. E é muito importante o Fab Fashion para a gente, porque ele também é uma plataforma de exposição muito grande, né? Porque a gente traz profissionais, traz pessoas que é da área. Claro, assim, sempre vem a nossa família, que é muito importante também, por dar apoio durante o curso todo, ver até onde a gente conseguiu chegar, mas principalmente por essa plataforma de exposição para os empreendedores, para as outras empresas, não só aqui de Goiânia, mas de Goiás em geral. Na comissão que está organizando, estou eu e mais 3 pessoas que são da turma do último ano. Para realizar esse projeto, a gente contou também com a ajuda de 2 arquitetos, né, que já estão trabalhando na área, que ajudaram a projetar toda a estrutura que vai acontecer no centro de eventos, o conceito, a ambientação, iluminação. E a comissão em si está organizando para correr atrás, para fazer acontecer mesmo. Então a gente está correndo atrás de empresas para estrutura, para som, iluminação, correndo atrás desses objetos para ambientar, das agências de modelo que a gente já teve contato, né? Muita coisa já está organizada, agora a gente está nos finalmente da execução dessas peças que vão ser apresentadas. Se a gente for ver um livro de história, assim, como é que a gente determina o que mudou, assim, visualmente falando? Olha, é interessante essa pergunta, porque visualmente falando, nós temos elementos da roupa antiga, né, de várias épocas, presentes hoje. Então, por exemplo, eu com o meu vestido e você com a sua camiseta, os dois têm uma forma que é uma forma básica da túnica, que é uma das peças mais antigas que a gente confeccionou em várias culturas, diferentes culturas, né? Então, algumas formas, por exemplo, cores, elas permanecem. O que modifica, o que muda é a tecnologia, né? E o que está por trás desse processo de produção. Então, preocupações como ética, responsabilidade social, meio ambiente, e conceitos talvez um pouco mais temáticos vinculados à política e à cultura, eles acabam interferindo no visual, né? Agora, a tecnologia muitas vezes você não vê, ela está embutida, né? Então, fibras de bambu ou fibras de um algodão que é produzido com um cuidado, né, ecológico, com responsabilidade social, então são características que não são visíveis, né, mas que estão no modo de produção. Eu sou Benedito Ferreira, sou diretor de arte e cenógrafo e vou falar um pouco sobre a relação entre cinema e moda. A relação entre o cinema e a moda, ela se dá sob várias vertentes, é uma relação múltipla, é uma relação que tem a ver um pouco sobre a própria história dessas duas linguagens. São linguagens recentes, elas acompanham a tradição da modernidade, o cinema é uma arte recente e a moda acompanha esse crescimento. A relação mais clara e mais direta entre essas duas artes, entre esses dois fazeres, é uma relação da criação e confecção dos figurinos de cena. Os figurinos são elementos que compõem uma dramaturgia, são elementos que são alicerce da história que se pretende contar. Então a relação entre moda e cinema, ela se dá primeiro sobre esse aspecto, que é um aspecto de confecção e criação dos figurinos. A gente tem exemplos muito clássicos na história do cinema, como por exemplo E o Vento Levou, que é um filme muito importante para a história da moda e para a história do cinema. A gente tem exemplos de Fellini, a importância da moda no cinema do Fellini é gigante. E
no Brasil, por exemplo, nos anos 80, a gente tem uma crescente onda de estilistas, de designers de moda que confeccionam os figurinos para o cinema, do cinema brasileiro. Mesmo recente, a gente tem exemplos do Alexandre Hertzkovich, que é um grande estilista que assina figurinos para filme. Então, nessa levada, a gente tem um desenvolvimento também de filmes que contam a história, da própria história da moda, e de filmes que contam história de estilistas ou de marcas. A gente tem o Diabo Veste Prada, que tenta traçar uma relação entre o mercado da moda. A gente tem filmes sobre o Yves Saint Laurent, importante estilista. Então essa relação é uma relação muito próxima e também um pouco confusa, porque o que é moda, o que é figurino? O figurino é uma vertente própria do cinema, mas são coisas que se confundem, porque as artes se confundem mesmo, elas são múltiplas, elas são interdisciplinares, mas tá aí para isso. O figurino alicerça, a moda alicerça o cinema, através da maneira como se pretende contar uma história. E mais do que isso, um filme existe especialmente para ser lembrado. E o figurino é um elemento que ajuda a gente a lembrar, a reconstruir uma identidade, uma história. Nós vamos para o nosso último intervalo. Na volta tem mais. Meu nome é Ana Carolina Rocha Pessoa Temer. Eu sou professora do curso de Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo e também do mestrado em Comunicação da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação, Universidade Federal de Goiás. Nós temos um grupo de trabalho que lida justamente com a questão da mulher, cidadania e consumo. Então, a partir desse grupo de trabalho, nós realizamos uma série de pesquisas com mulheres em diferentes situações que se relacionam com a mídia, porque consomem mídia, porque trabalham em assuntos que exigem uma relação com a mídia, e começamos a desenvolver o projeto Mulheres do Sol e da Lua. O projeto Mulheres do Sol e da Lua nasceu de um edital do CNPq que buscava estudar principalmente mulheres que não tivessem formação escolar, formação acadêmica. Nós trabalhamos isso em outra perspectiva, a formação da mulher para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho principalmente formal, tá? Pessoas que passam pela universidade ou por cursos técnicos e aí são absorvidas pelo mercado de trabalho. E nós vemos que a mulher, muitas vezes, ela não passa por essa formação acadêmica ou mesmo técnica e que ela vai para o mercado de trabalho, principalmente a mulher já de uma certa idade, sem uma preparação para o trabalho. Então, o que ela faz? Ela muitas vezes leva para a rua as atividades que ela já faz em casa. Então, ela se transforma em cozinheira, às vezes em costureira. E nós buscamos entender como esse processo ocorreu, no caso nosso específico de Goiás, na Feira do Sol e da Lua. Ou seja, como as mulheres goianas, que não tinham necessariamente uma formação técnica para o mercado de trabalho, buscaram ganhar dinheiro, estabelecer oportunidades de trabalho e, portanto, de renda na Feira do Sol e na Feira da Lua. Meu nome é Mileide, eu sou estilista por profissão e empresária. O Casulo ele é uma loja coletiva e colaborativa, só que é uma loja de moda. A gente trabalha na estrutura de uma loja multimarca,
só que a gente tem um relacionamento diferente com as pessoas, então a gente tem um pouco mais de humanismo, seria essa palavra, para tratar com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. A gente coloca o mundo da moda de uma maneira mais criativa, divertida e próxima das pessoas. Então a gente nunca trabalha com marcas, grandes marcas que trabalham com esse segmento de fast fashion. A gente sempre trabalha com o segmento de slow fashion, que são pequenas produções, justamente para aproximar isso do público e não ser uma produção em massa e etc. Quando você trabalha com slow fashion, você trabalha com uma moda consciente. Então, quando você trabalha com o que é moda consciente? É desde a pessoa que faz o seu produto ao seu consumidor final e aonde ele vai descartar essa roupa daqui um tempo depois, né? Não só a roupa, mas o produto como um todo. Então, quando a gente trabalha com esses produtos, a gente dá significado para ele do começo ao fim. O slow fashion, a gente se preocupa com essa produção em pequena escala, que seria em primeira demanda com a preocupação do meio ambiente, mas não é só do meio ambiente, é com o social geral. Então, como eu estou produzindo, da onde vem essa matéria-prima, como minha costureira está costurando, ela está sendo bem paga, não está, como é isso? Tem um preço, isso consequentemente você tem um preço mais justo para o seu cliente, o seu produto ele tem procedência e você passa essa verdade para o seu cliente. Então ele está levando um produto que ele tem origem, ele tem verdade e ele tem a criatividade e a autoria original. Mas ele não acredita que as coisas começam aqui e terminam aqui, entendeu? A gente acredita num todo, uma filosofia de vida mesmo. Por um acaso, os donos do Casulo, a gente se encontrou e a gente sempre teve essa ideologia. Então a gente acredita na criação, a gente valoriza essa criação, a gente acredita que são pessoas que fazem, que elas precisam ser vistas, que elas precisam ser mostradas, que elas precisam ser valorizadas, porque afinal somos todos seres humanos. Então a gente não tem essa diferença de um para o outro, né? Existe uma moda brasileira? Olha, essa é uma das grandes discussões entre os especialistas, né? Existe uma moda brasileira, mas o que seria uma moda brasileira? Uma moda feita por brasileiros, ou feita para brasileiros, ou que utilize matéria-prima brasileira, né? Então, eu acho que é muito complexo de falar que sim existe e não existe. Sim existe porque nós temos designers que têm uma preocupação com a cultura popular brasileira. Então, usar a cultura popular brasileira, a história do Brasil e da sua formação mista, né, como recurso para a criação. Então, nós temos Ronaldo Fraga, Alexandre Nescovitch, Lino Villaventura, e designers mais jovens, né, Fernando Yamamoto, em São Paulo, e tem muitos outros, né. Não porque nós temos uma indústria têxtil multinacional, ela é uma indústria global muito agressiva, né? Porque a gente está falando de uma indústria química, né? Que domina o mercado de corantes, de pigmentos, e tá em tudo que a gente veste, né? No jeans, na camiseta. Então essa não é uma indústria brasileira, né? Apesar de que a gente tem alguns designers ou marcas como a Osklen, por exemplo, no Rio, que buscam parcerias com pequenas empresas ou grupos que trabalham com artesanato, por exemplo, para desenvolver produtos em pequena escala, mas que tenham, por exemplo, que sejam feitos e que tenham a cara brasileira, né? Couro de peixe, né? Fibras de buriti, renda do Nordeste. Então, eu acho que é uma mistura. Existe, sim, uma moda brasileira, mas ela, sem dúvida, é muito pautada pela moda internacional. Professora, como eu falei antes, a gente podia ficar aqui muito mais tempo conversando, mas a gente não tem todo esse tempo. Mas eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. Prazer foi meu, obrigada. E aqui com a professora Rita de Andrade, a gente vai encerrar o Enredo Cultural de hoje. Você já sabe, semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG, para quem ficou com a gente. Um abraço.